Jones Campos, presente. Vereador Edmar Gomes. Vereador Hélio Janone. Presente. Vereador Fernando Pepes. Presente. Vereador Gilmar Lavorato. Presente. Vereador Elvésio Badaró. Presente. Vereador Ismar Nóbrega. Presente. Vereador Luiz Carlos Amâncio. Presente. Vereador Rafael Alcântara Ranucci. Vereador Rafael Sampaio. Vereador Sebastião Lucre. Acordo, senhor secretário. Sim. Então estamos abrindo em nome de Deus a 5ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da Câmara Municipal de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, realizada em 3 de março de 2020. Antes de iniciar a sessão, eu gostaria de dar 1 minuto de silêncio para a Renata Graciano, enfermeira Renata Graciano. 1 minuto de silêncio. Senhor secretário, faça a leitura da ata 06/2020. Vereador Neto pede dispensa da ata. Vereador Ananias Neto pede dispensa da ata. Há expediente, senhor secretário. Sim. Perdão. Cadê o expediente? Está aqui, ó. Expedientes. Resposta ao pedido de informação 01/2020. Vagas em creche. Fernando Pepes e Rafael Sampaio. Resposta ao pedido de informação 03/2020. Vaga em escolas. Fernando Pepes e Rafael Sampaio. Resposta ao pedido de informação 011/2020. Iluminação pública. Luiz Carlos Amâncio. Resposta do requerimento 02/2020. Vagas no site oficial. Fernando Pepes e Rafael Sampaio. Resposta do requerimento 04/2020. Endividamento. Fernando Pepes e Rafael Sampaio. Uso da tribuna? Não. Então vamos ao pequeno expediente. Vereador Rafael Sampaio. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores, população aqui presente, aqueles que nos assistem pelo TV Câmara. Agora, no pequeno expediente, nós vamos aproveitar para falar a respeito de uma indicação que nós estamos fazendo, eu, juntamente com o vereador Fernando Pepes, que é a respeito da divulgação em site eletrônico oficial de procedimentos nos postos de saúde e medicamentos disponíveis. O que acontece? Muitas pessoas, às vezes, se dirigem até os postos de saúde e, quando chegam lá, se deparam com a falta de medicamento e, às vezes, descobrem que tem um outro posto, daí tem que ficar indo de um lado para o outro. E o que a gente está propondo até se coaduna com o que foi proposto e disse que ia ser instalado na administração pública, que era a questão da informatização e das informações a respeito da quantidade de medicamentos existentes nos postos de saúde. E o que a gente entende é que essas divulgações tinham que ser públicas para que as pessoas dos bairros pudessem, através desses sites eletrônicos, acessar a internet e verificar onde que tem disponibilidade daquele medicamento ou daquele procedimento que elas necessitam, para facilitar a vida delas, para se dirigirem até esses locais. E a gente também está fazendo um pedido, uma indicação, que é a respeito da manutenção da iluminação pública lá na Rua Brinco,
da Princesa, no Jardim Panorama. Parece até que mudaram a empresa de iluminação. A outra parece que estava dando problema. E esperamos que essa agora comece a corrigir esses problemas e, se puder atender essa nossa indicação, que foi feita por um morador lá do bairro, a gente agradeceria. Muito obrigado. Vereador Luiz Carlos Amâncio. Senhor presidente, senhores vereadores, população presente, Ismael do Pérola, Luizão do Figueiro, engenheiro Leandro, recebemos hoje a resposta de um pedido de informação que provavelmente todos os vereadores devam estar sendo cobrados com relação à manutenção de iluminação pública. A informação que chegou é que a empresa tinha abandonado o serviço, mas a resposta que veio aqui é que a empresa continua fazendo serviços, mas não está dando conta do recado. E que o contrato com essa empresa tem um aditivo que vai só até o mês de maio de 2020. Então vai ser feito um novo processo licitatório que a gente espera. E aí vou aproveitar a presença aqui de um engenheiro, porque nós estamos entrando hoje aqui com indicação, vereador Fernando, com relação à exigência da Prefeitura de participação de profissionais habilitados nessas empresas que fazem serviços em Cornélio. Começam a chegar informações de empresas sem engenheiro, sem arquitetos, sem técnicos, porque nós temos 3 conselhos agora, inclusive dos técnicos, sendo contratadas para fazer serviços de engenharia. Essa empresa que faz a manutenção de iluminação pública em Cornélio, eu desconheço se ela tem acompanhamento de profissional habilitado. O que nós sabemos é que ela não cumpre o contrato, não executa o serviço com a eficiência e a rapidez necessária, e há necessidade de a Prefeitura começar a filtrar, vereador André. Porque nós temos outro problema lá no Gatinho, que iniciaram uma reforma, nós vamos ter jogos abertos, não vão concluir a reforma antes dos jogos abertos. Então nós temos o Gatinho fora de combate e o Quinzão, que já está fora de combate há bastante tempo. E a empresa que está executando esse serviço lá, infelizmente, ela tem um engenheiro eletricista como responsável técnico, mas está executando obras na área de engenharia civil, sem que tenha um engenheiro civil como responsável técnico. Então a indicação que eu estou fazendo, ela vem de encontro a essa necessidade, porque a participação de um profissional, ela não garante a qualidade da obra, mas ela melhora bastante a possibilidade de termos erros em obras que são executadas na cidade. Em todas as áreas exige-se conhecimento, capacitação, e aí dentro do procedimento de licitação do município tem que ter esse cuidado. Na região também está acontecendo bastante, os prefeitos encontram amigos e pedem para os amigos abrirem empresinhas para participar de licitação. Essa não é uma situação nossa, mas o CREA tem autuado uma enormidade de pequenas empresas na região, porque o prefeito pediu para o cidadão abrir para fazer manutenção elétrica, para fazer manutenção hidráulica, para fazer pequenos reparos, e são todos serviços de engenharia. O CREA vai dentro das prefeituras, detecta o serviço contratado e autua essas empresas, e aí um monte de gente fica a pé, porque são empresas pequenas que não têm nem condição de se regularizar. Então, a indicação que nós estamos fazendo hoje atende a essa necessidade da população. Vereador Neto. Passa. Então passamos para o grande expediente. Vereador Rafael Sampaio. Agora, no grande expediente, nós temos que falar a respeito dessa moção de aplauso que nós estamos fazendo para a Associação dos Moradores do Conjunto Vitor Dantas e do pessoal da Vigilância Sanitária. E aí gostaria de estender também para o pessoal
recicláveis que ajudaram, inclusive o Ismael. Foi uma atividade que encabeçada pela Associação dos Moradores lá do Conjunto Vitor Dantas, no sentido de fazer um mutirão através da associação, representada pela Andréa Cristina, através da Semagre, através da Vigilância Sanitária, da ONG Orar, Detran, Regional, Cooperativa de Recicláveis. E essa operação teve por objetivo ajudar na limpeza da mata que fica próxima ao conjunto habitacional Vitor Dantas, no sentido de combater o mosquito Aedes aegypti. Como vocês sabem, há umas 3, 4 semanas atrás, nós já tínhamos informado a respeito das reuniões que estavam ocorrendo da Associação dos Moradores lá do Conjunto Vitor Dantas, no sentido de organizar esse mutirão. Inclusive, tivemos o prazer de participar de algumas reuniões, inclusive com o Ismael, numa delas. E foi organizado esse trabalho. Acho até que foi um trabalho inspirador, porque quando foi feito essa proposta de fazer o mutirão, nós viemos aqui, divulgamos, falamos que essa era uma atitude que deveria ser tomada pelas demais associações. E a Prefeitura, acho que inspirada nessa situação, resolveu até fazer o mutirão aí na cidade inteira. A gente até acha que esses mutirões estão sendo feitos um pouco de forma tardia, né? Porque a gente já está começando a chegar no final do verão. Deveriam ter sido feitos lá para o começo do verão, novembro, dezembro. Talvez tivesse diminuído os casos de dengue na cidade, mas é que nem a gente fala, antes tarde do que nunca. Mas o que fica é óbvio que um serviço desse não tem a capacidade de acabar com a dengue, mas tem por objetivo dar exemplo, mostrar que a população tem que se unir para inspirar as demais pessoas no sentido de manter a limpeza da cidade. Nós que participamos desse mutirão, pudemos constatar uma enorme quantidade de lixo jogado naquela mata, foi um caminhão de lixo, você encontrava de tudo, pneu, TV, saquinho plástico. Eu falo que eu acho que as coisas que mais causam mal é o saquinho plástico e os PET, que era uma enorme quantidade de saquinho, uma enorme quantidade de PETs e, na medida do possível, foi recolhido aquilo que deu, ficamos a manhã inteira, até algumas pessoas falaram, tinha que fazer o outro lado da mata, mas não tínhamos gente e nem capacidade humana para fazer tudo, porque todo mundo já estava exausto. Mas fica aí o exemplo, eu acho que isso tem que servir de motivação para as demais associações, para que elas também comecem a participar, não só de mutirões de limpeza, mas como de outras atividades associadas aos bairros, no sentido de fazer com que haja uma mobilização da população, no sentido de melhorar o bem-estar daquela população do bairro. Por conta da nossa participação, que teve a intenção não só de participar, mas de ajudar na divulgação, de dar exemplo, nós fomos criticados por uma rádio, a rádio tendenciosa, que a gente sabe que é tendenciosa, no sentido de que nós estávamos fazendo uma prática eleitoral. Ora, se trabalhar para ajudar a população é uma prática eleitoreira, a gente pretende continuar fazendo isso até o fim do nosso mandato. Como fazemos desde o início, eu, o doutor Ismar sempre também tem participado muito, participamos de conferências de saúde, de educação, de eventos cívicos, tudo que me convidam, na medida do possível, eu procuro participar. Procuro ir lá, dar o exemplo, mostrar que a gente quer participar das atividades
sociais, as atividades recreativas, as atividades comunitárias, no sentido que agradecer, até uma forma de agradecer os votos que nós recebemos. E, por conta disso, nós fomos criticados por essa rádio tendenciosa. Mas, que nem eu falo, eu prefiro ser criticado por estar trabalhando do que ser criticado por estar roubando, por estar fraudando licitação, por estar achacando pessoas, por inúmeros outros motivos que atacam a moralidade pública. E por isso, eu até fiquei feliz com as críticas, porque se a gente está sendo criticado, é porque alguma coisa de certo nós estamos fazendo. Muito obrigado. Vereador, eu gostaria de uma parte. Desculpe, que eu estava prestando atenção na sua fala. Eu acho engraçado uma coisa que acontece aqui em Cornélio, que quando você faz uma atitude, e a forma de desaprovar essa atitude é dizer você está fazendo política. Como se política fosse um crime, fosse para pessoas bandidas, como se política fosse para pessoas desonestas. Não consigo compreender isso aí, sabe? Na realidade, é cheio de anjos em todos os lugares, não é? É cheio de anjos em todos os lugares. A gente tem que ter clareza em relação à questão das rádios. Uma rádio é coordenada pelo presidente do partido do prefeito até então. A outra rádio é do próprio prefeito. O que não se exerce é a verdadeira democracia do bom debate, da boa discussão. Não se tem o desafio do crescimento. O que se tem é o domínio da informação para que uma palavra repetida 1000 vezes se torne verdade. A gente lamenta porque isso faz com que as coisas não andem no seu devido tempo e não há o progresso que deveria haver. Eu gostaria de ainda nessa cidade, tá? E talvez é isso que me alimenta a ficar na política, e minha posição sempre tem procurado ser firme, de acordo com as coisas que tenho nas minhas convicções, em que as pessoas se respeitassem, principalmente na vida pessoal de cada um, e fosse para a discussão política do processo, fosse para a discussão do ponto de vista da coisa. Nós vivemos hoje um estado de repressão aqui em Cornélio Procópio, em que a população se silencia muitas vezes sobre as coisas que acontecem aqui, e isso faz com que você não consiga atrair pessoas de boa índole para participar da política procopense. Tem uma dificuldade enorme para afiliar as pessoas num partido político, entendeu? Porque exatamente acontece isso. As pessoas, quando entram na política, elas se veem expostas a qualquer momento, tá? Na sua integridade pessoal. Cornélio não é tão grande e não é tão pequeno, mas o que eu sonho ainda um dia é que o verdadeiro debate seja estabelecido com respeito de cada um. Rafael, eu acompanho o seu mandato, te admiro por algumas qualidades que você tem, e cresceram depois que você assumiu o mandato, mas tem duas coisas que eu quero colocar. Você participou realmente de toda a luta lá no Vitor Dantas com outros colegas vereadores. Você tomou posição. Você participou de reuniões que eu não participei, inclusive, tá? E foi de uma forma injusta, muito injusta, tá? Nas críticas que foram levadas a essa semana, tá? A gente lamenta que essa prática aconteça, que é uma prática de dominação da prefeitura aos meios de comunicação de Cornélio Procópio. Eu espero que as pessoas não se calem diante disso, mas se manifestem no momento apropriado, numa reprovação de renovação desse quadro, que precisa, para a gente ser estimulado, principalmente
a cada um ter a sua liberdade no exercício do mandato de vereador, no exercício da função pública e no exercício do bom debate. Muito obrigado. Rafael, um minuto. Fernando, eu acho que a gente deveria ir para casa e dormir o resto do ano. Porque se trabalhar é crime, se fazer alguma coisa pela população é crime. A rádio é uma concessão pública que tem a obrigação de falar a verdade, independente de quem seja seu dono. Não se analisa o aspecto partidário numa situação dessa. Eu, inclusive, se vocês permitirem, eu gostaria de assinar, junto com vocês, essa moção de aplauso, porque a gente tem que admirar as pessoas que trabalham voluntariamente pelos outros, Amâncio, voluntariamente, tá? Então, eu tenho um nojo disso que acontece em Cornélio, ou em qualquer outra cidade. Então, Tião, o vereador não tem o direito de trabalhar, não deve trabalhar porque está fazendo política? Olha, então eu estou aqui fazendo o quê? Eu recebo um salário de vereador para quê? Então, Rafael, eu estou contigo, tá? Gostaria de repudiar esse... Não ouvi, nem quero ouvir agora, que você comentou aí, mas repudiar esse ato tendencioso, maléfico, inoportuno, e todo do teu lado, tá bom? A gente agradece. Muito obrigado. Vereador Luiz Carlos Amâncio. Senhor presidente, senhores vereadores, essa questão do Vitor Dantas realmente é pertinente, vereador Rafael. Até porque tem uma situação injusta naquele bairro. No começo da atual legislatura, eu descobri uma academia ao ar livre jogada lá nos fundos do Quinzão Nova. E através da associação de moradores nós brigamos bastante para instalar essa associação. Curiosamente, tem um cidadão lá que divulga bastante vocês dois nas redes sociais, que faz questão de esconder a participação minha e dar mérito a vocês em cima de uma situação que é minha e com participação do vereador André. Então, quando a gente fala de política e de jogo rasteiro na política, a gente tem que tomar bastante cuidado com isso, porque tem algumas situações lá, naquele bairro, e eu participei de reuniões. Por mais que esse cidadão diga que não, eu participei de reuniões onde aquela presidente da associação acertava uma coisa durante a noite e no dia seguinte ela mudava e fazia outra. Aquela questão lá do alambrado, por exemplo, da quadra, nós participamos de reunião onde ela acertou com o prefeito uma situação e mudava na manhã seguinte. E a prefeitura acabou jogando dinheiro fora naquela situação, sem que houvesse necessidade. É evidente que o trabalho do vereador, o vereador vai, trabalha e divulga. Agora, com relação à rádio, vereador Hélio, nós fizemos parte do mesmo grupo do vereador Fernando e do vereador Rafael. Na época do PMDB, eu era do PP, e o vice-prefeito do Zé Antônio era o dono da Rádio Graúna. E na época também, cá entre nós, e nós sabemos disso, a rádio falava muito bem da administração, o tempo todo, até porque o dono da rádio era vice do Zé Antônio. Então, essa questão das rádios da cidade, eu acho que o debate político é importante, eu acho que tem que haver questionamento, sim, mas também a rádio tem o direito dela de se posicionar com relação à situação política da cidade. Evidentemente que não pode ser parcial, mas especificamente com relação à Graúna, nós sabemos exatamente tudo o que aconteceu, inclusive quando vocês eram poder. Né? Então não dá para o pau que bate em Chico também bate em Francisco. Né? Era a mesma situação no passado. Vereador Luiz Carlos Amâncio, o senhor me concede uma parte? Sim.
O senhor está profundamente enganado. Não estou não, vereador. Profundamente Está enganado o senhor. Eu Não. era do mesmo grupo e sabia como é que O as senhor coisas está aconteciam. usando de uma situação que não é verdadeira. Sempre houve uma abertura na administração do Zé Antônio, tanto é que ele tinha minoria na Câmara. Eu estou falando da rádio, vereador. Nós não estou tínhamos falando minoria na Câmara. Não estou falando com do Zé espaço Antônio, estou falando aberto da nas rádio. rádios. Não, mas eu estou colocando para você de que tinha minoria na Câmara, tinha uma oposição que sempre se utilizava das rádios, e o processo era tranquilo. O processo sempre foi tranquilo, coisa que a administração que o senhor depois foi para ela e permanece até o momento, é uma administração que cerceia a liberdade de expressão. Você está dizendo que o prefeito Amin é que determina que as rádios cerceiem a liberdade de expressão. Se o senhor está afirmando isso, fica gravado, o senhor vai ter que provar isso, vereador. Eu estou dizendo Não pro senhor pode é o ser seguinte, leviano num ponto que a desse. que a influência da atual administração sobre as rádios é muito grande. O senhor está falando em influência ou está falando que o prefeito Amin determina o que as rádios falam ou não? Deixa eu lhe dizer uma coisa para o senhor bem clara. O senhor é uma pessoa muito hábil, um moço muito inteligente. Não queira fazer das minhas palavras as suas palavras. Não fui eu que fiz a afirmação, foi Entendeu? Vossa Excelência Não que quero acabou de fazer. fazer a informação. Eu tô dizendo pro Evidente senhor- que eu não vou polemizar no nível desse, vereador Sabe? Fernando, porque eu não vou tentar te indispor por conta de uma acusação que o vereador usou palavras e de repente não tivesse nem essa intenção.